Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, aqueles que mantêm esse programa no ar já há 8 anos, a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e a Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC que está situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Antes, porém, de iniciar propriamente dito o meu comentário de hoje, eu quero, porque eu encontrei, eu estava dando uma palestra numa sociedade espírita e me abordou muito gentilmente um senhor chamado Carlos Miranda e disse que assiste o programa e que gosta. Então, ao senhor, seu Carlos, receba o meu abraço e o meu carinho pelas palavras que o senhor me disse naquela ocasião. E para quem também assiste o programa pelas diversas mídias, seja pela TV Santa Maria, seja pelo YouTube ou pelo Facebook, e que se gosta do programa, nos prestigie, deixando o seu like, deixando a sua curtida, e se quiser nos ajudar mais ainda, se inscreva no canal, compartilhando o nosso conteúdo, para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e a lógica espírita para muito mais pessoas. E também não esqueça de, se você desejar, lógico, de ativar o sininho que aparece aí no rodapé da sua tela na TV, ou se for acessado pelo Facebook, pelo YouTube, o sininho que aparece aí para você receber as notificações assim que sair vídeo novo. Bem, agora sim, dito isto, vamos para o meu assunto de hoje. Pois hoje eu vou falar sobre um assunto que eu sei que é bastante recorrente, mas nem por isso, e talvez até por isso, ele seja importante. Pois eu vou falar hoje sobre reencarnação. Pois você sabia que o processo reencarnatório não é não é um processo bom e também não é um processo ruim, e sim é um processo natural e também necessário, totalmente necessário ao desenvolvimento, ao crescimento e à evolução do ser humano. Querendo ou não, você, acredite ou não, você aí que está me assistindo, você está inserido nesse processo há milhares de anos. Nesse processo reencarnatório de idas e vindas, como eu disse, há milhares de anos. E com isso, por meio dessas várias experiências, dentro e fora da carne, dentro
e fora do plano físico e do plano extrafísico, nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo, até nos tornarmos um dia, que vai demorar bastante, um dia que alguém não tenha mais a necessidade de encarnar em um planeta de energia muito densa, muito pesada, digamos assim, como é o nosso planeta Terra. A nossa escola de almas, chamada planeta Terra. E se estamos encarnados, você e eu, em um planeta muito, muito denso, é porque nós somos também densos. É lógico. Porém, esse nosso processo, digamos, transformatório de diamante bruto em pedra verdadeiramente preciosa, radiante e luminosa, que ainda não somos essa pedra, leva tempo. Leva muito tempo. Aliás, por falar em tempo, o tempo é o grande professor silencioso que, com paciência, nos ensina que todas as experiências vividas valem a pena. Ainda que quando estamos vivendo essas experiências, algumas, é verdade, não muito boas, algumas até muito doloridas, mas sempre tem uma razão porquê delas serem apenas não muito boas e outras muito doloridas. Lá adiante, quando deixarmos de ser espíritos que somos, excessivamente queixosos de tudo. Digo mais, espíritos cheios de, como se diz hoje na modernidade, cheios de mimimi. Nós vamos ver que elas, todas elas, essas experiências, independente se foram boas e ruins, valeram a pena, pois nos ensinaram muito. Já no início do meu comentário, é importante dizer que a reencarnação não é uma imposição. A reencarnação é uma necessidade, muitas vezes, inclusive, solicitada pelo próprio espírito reencarnante. Sabe aquela frase que diz, é uma frase que quase todo mundo conhece, que nem todo mundo diz, mas que todo mundo conhece, aquela que diz o seguinte: eu não pedi para nascer? Pois lamento informar, mas muitas vezes o espírito pede sim para nascer. Tal é a vontade dele e a necessidade que ele sente em progredir, em evoluir, pois ele sabe que as existências materiais, com todas as suas dificuldades, as existências materiais com todos os seus problemas, são necessárias para o aprendizado dele, o meu aprendizado, o nosso aprendizado, pois que é aqui, no mundo material, que estão os gatilhos que fazem aflorar em nós as fraquezas que nós precisamos enfrentar. Outra coisa importante e que as pessoas às vezes têm dúvidas é quantas vezes vamos precisar reencarnar. Pois não existe um número, digamos assim, um número previamente, uma regra previamente determinada, com um número mínimo ou com um número máximo. Cada um vai reencarnar, gente, quantas vezes forem necessárias para o seu crescimento,
vai reencarnar quantas vezes forem necessárias para a sua evolução, até chegar a ser o quê? Um espírito puro, que é o destino de todos nós. Sabe o que nos atrapalha muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes? O que nos atrapalha muitas vezes na nossa caminhada para que ela seja mais rápida em direção à perfeição relativa. Por que perfeição relativa? Porque perfeição absoluta somente Deus. Nós vamos ser um ser relativamente perfeito. Mas o que nos atrapalha é a nossa liberdade. A nossa liberdade? Sim, exatamente a nossa liberdade, também conhecida por livre-arbítrio. Mas por que a nossa liberdade, que é a coisa mais preciosa que nós temos? Porque nós somos totalmente livres para tomarmos a direção que quisermos em nossas vidas, tanto na direção do bem como na direção do mal. Ou seja, liberdade total. E exatamente por isso que uns progridem mais rapidamente e outros progridem de forma mais atrasada, e esses vão ficando para trás. É como são, citando um exemplo bem chulo aqui, é como são os alunos de uma escola, por exemplo. Aqueles alunos que entendem que precisam se dedicar e estudar para se formarem em menos tempo, ou seja, aproveitar o tempo, esses progridem em menos tempo, desculpa. Outros, aqueles que preferem levar as coisas mais devagar, sem muito esforço, são meio descuidados com o estudo, estudam só para a prova, são meio sem responsabilidade perante as suas obrigações. Estes mais lentos, logicamente, levarão bem mais tempo para se formar. Não é assim que funcionam as coisas? Não só no colégio, mas também na vida. Pois, por falar em vida, assim é a nossa vida. Uns vão mais rápido, outros vão mais lentos, mas todos nós evoluímos. Ainda que a gente evolua por vida, um tantinho muito pequeno, mas evoluímos. Quem evolui assim é tipo aquele aluno do colégio que não se esforça muito. Gente, você tem possibilidade de repetir nos próximos anos, nas próximas encarnações, as matérias em que você foi reprovado. Pois assim é a nossa vida. Nós repetimos tantas quantas vezes forem necessárias a reencarnação para podermos progredir sempre. Caso, por exemplo, voltando ao assunto do colégio, caso o aluno tenha sido reprovado em alguma ou em algumas matérias da vida, ele terá em uma nova chance, ou melhor, tantas outras chances em tantas outras vidas quantas forem necessárias para recuperar as matérias em que ele não foi aprovado. Pois assim também é no colégio. A gente repete tantos anos, não necessariamente no mesmo colégio, para que possamos chegar ao final de um tempo na nossa formatura. Crescimento, aprendizado, evolução, enfim, não está necessariamente vinculado à vida material, ao tempo de vida material, mas à intensidade com que a vida é vivida.
A quantidade de experiências e o aproveitamento que é feito das nossas vidas é fundamental para o crescimento do espírito. Não importando se as experiências estão sendo vividas aqui no mundo material ou no mundo espiritual. Nós precisamos entender que no exercício da sua liberdade, o espírito constrói o seu equilíbrio ou o seu desequilíbrio. Conforme o quê? Conforme a maneira com a qual ele enfrenta as situações da vida através de quê? Dos seus pensamentos e dos seus atos. Gente, tudo começa com um simples pensamento. Outra coisa importante dizer é que entre uma e outra encarnação, o espírito, como a gente costuma dizer e pensar, o espírito não descansa em paz. Como se costuma dizer quando alguém morre. E sim, o espírito continua aprendendo, continua trabalhando para não mais reencarnar no mesmo estágio em que desencarnou. Outra particularidade sobre o tema, esse que eu estou falando, sobre o tema reencarnação, é que se a reencarnação explica a genialidade humana. Pois se você fizer uma análise, mas tem que ser uma análise racional, uma análise sem aquelas tendências ideológicas, religiosas, sobre essa particularidade, a genialidade, com as quais muitos seres humanos são portadores de uma inteligência muito acima da média, assim como também aquelas pessoas que vêm com uma inteligência muito precária, muito pequena. Outras pessoas vêm sem nenhuma inteligência. Se você fizer uma análise racional, você não terá outra alternativa senão a aceitar a reencarnação como a única explicação racional para todos os tipos de mentes, tanto as mentes geniais, como aquelas mentes com capacidade muito precária. Neste caso, são conhecimentos adquiridos do passado, que agora se manifestam muitas vezes, até em tenra idade, no caso da mente genial, por exemplo, como no caso de crianças que são instrumentistas geniais em um instrumento sem nunca terem estudado música. Ou ainda, pessoas que nascem com um corpo com limitações motoras. Já falei e repito aqui novamente. Não é por castigo. O que, aliás, castigo, não existe essa palavra na doutrina espírita. Mas, e sim para aprender algo ainda não aprendido. E também, por que não, para ensinar quem convive com aquela pessoa de corpo com limitações. Nós, que somos perfeitos fisicamente falando, nós temos muito a aprender com aquelas pessoas que têm limitações físicas, limitações materiais do corpo, mas que estão sempre sorrindo, sempre alegres, sempre otimistas, sempre esperançosos. Gente, a reencarnação, ainda que não pareça, é em todos os aspectos uma via de duas mãos, ou seja, ensinamos e aprendemos
simultaneamente. Pense o seguinte: se Deus é justo, e Ele não pode ser justo e cometer injustiça ao mesmo tempo. Vamos raciocinar logicamente. Se existe somente uma vida, se existe apenas uma vida, então Deus estaria impondo a alguns, desde o nascimento, sofrimentos terríveis, sem que os mesmos, essas pessoas, tivessem merecido. Em sendo assim, Deus não seria justo. Você não concorda? Outra coisa que eu vou aproveitar, que eu estou falando sobre a reencarnação, é responder a um questionamento de uma pessoa que nos segue o programa, e que não somente assiste, como também ele muito gentilmente, ele sempre faz colocações, faz comentários, tudo isso pelo Facebook. Ele acessa eu não sei se assiste pela TV, mas ele faz os comentários no Facebook. E sempre utilizando palavras de incentivo aos nossos conteúdos. Semanalmente ele faz, pelo menos ele manda um abraço. Estou falando do Arabutã Lima. Arabutã, um abraço muito, muito fraterno, muito carinhoso. Pois outro dia o Arabutã fez um questionamento, e o questionamento dele é o seguinte: se é possível reconhecer alguém que não precise mais reencarnar. A gente conhece uma pessoa e chega à conclusão de que ela é tão boa que ela não vai precisar mais reencarnar. Claro que não foi com essas palavras que o questionamento Arabutã foi feito, mas foi assim, digamos, nessa direção. Meu amigo, nesta escola de almas, que eu gosto de chamar o planeta Terra, porque é verdadeiramente uma escola de almas, todos os seus alunos, que somos, aliás, todos nós, são alunos reprovados em outras existências. Motivos pelo qual, se estão aqui, é porque precisaram voltar para aprender lições ainda não aprendidas. Por exemplo, para não precisarmos mais voltar aqui, para não precisarmos mais reencarnar, precisamos combater, mas não só combater. Precisamos eliminar todos os nossos inimigos. Inimigos estes que habitam dentro de nós. E quem são esses inimigos que nós precisamos combater e que habitam dentro de nós? Simples. O orgulho, a vaidade, a intolerância, a inveja, enfim, todos aqueles sentimentos que moram aqui dentro de nós, que fazem com que precisemos voltar aqui para nos limparmos, para nos desfazermos dele. Pois é aqui neste planeta escola, que estão os gatilhos que fazem aflorar em nós tudo que precisamos corrigir em nós mesmos. E enquanto tivermos algum resquício desses sentimentos poluentes, precisaremos, Arabutã, aqui retornar. Lembre-se, meu amigo, estamos aqui para nos limparmos e não para nos poluirmos. E enquanto isso não acontecer, infelizmente, teremos que voltar aqui muitas e muitas vezes. O dia que conseguirmos esse feito,
de retirar de nós esses sentimentos tóxicos, estaremos então aptos a reencarnar em mundos mais elevados do que a nossa querida Terra. Aliás, e só para ilustrar, na questão 172 do Livro dos Espíritos, quem quiser pode ir lá conferir, Kardec pergunta aos espíritos se todas as nossas diversas experiências corporais que já vivemos se verificaram todas aqui na Terra. Ao que os espíritos respondem a Kardec. Abre aspas. Não. Vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras e nem serão as últimas. São, porém, das experiências que vivemos, das mais materiais, essa que estamos vivendo, e das mais distantes da perfeição relativa a que todos nós um dia vamos alcançar. Gente, agradeço a você que me assistiu até agora e recebam o desejo de uma boa encarnação e um abraço fraterno para encerrar. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.